E bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje estou aqui com o Marcos Carneiro, mais uma vez. É, Você pode se apresentar? Bom, eu sou Marcos Carneiro, hoje sou um gestor ambiental aposentado, trabalhei 16 anos na Petrobras, tive outras atividades, mas essa é a última que marcou a minha vida, e sou radialista da Rádio Imperial de Petrópolis, onde eu tenho 2 quadros na emissora, às sextas-feiras, o que não deu na mídia de 5h30 às 6, e no domingo, Minutos de Sustentabilidade, do programa Alemanha Música, 12h05, que eu falo de meio ambiente. Então, hoje, o meu trabalho é passar conhecimento, pelo menos os que eu tenho, né, para quem quiser aproveitar também. Qual é o país que mais incentiva a produção de carros elétricos? Bom, o país que mais incentiva a produção de carros elétricos é a China, né, por motivos óbvios, né? Primeiro, que ela investiu bastante nessa tecnologia, porque a China tem uma dependência de petróleo externo, ela só produz 4 milhões de barris de petróleo dia e precisa de 14 milhões, né? Então, obviamente, ela não tem petróleo suficiente para sustentar uma frota de automóveis a combustão. E eles, muito espertos, né? Eles são muito inteligentes e sabem aproveitar oportunidades, aproveitaram essa onda de aquecimento global, emissão de CO2 e investiram no carro elétrico como um carro que, em tese, não emite CO2 quando em movimento, mas emite muito CO2 na produção. Aliás, não tem como, você tem que usar siderurgia, você tem que usar a petroquímica, enfim, em tudo isso se produz CO2. Não produz na queima, né, certamente. Então ela, para resolver um problema interno dela, que é o carro que não dependa de petróleo, e para ela viabilizar uma produção em massa, ela vendeu essa ideia para o mundo. A Europa, boa parte comprou essa ideia, porque não tem petróleo também. Então, ela investiu firme nisso, né? Então, ela tem muito mais produção de carro elétrico do que ela pode vender internamente. Então, ela está sendo a grande exportadora disso. Uma jogada bastante inteligente dos chineses. No Brasil, por se tratar de um país com características distintas da China e a manutenção de uma frota de veículos a combustão não seria mais apropriada? Sem dúvida nenhuma, esse é um problema muito sério. Inclusive, quando a Alemanha tinha decidido que em 2025 não teria mais carro a combustão lá, e ela agora passou isso para 2030, ela começou a fazer treinamento de mão de obra para mecânico de carro elétrico, porque o mecânico que mexe no carro a combustão não mexe carro elétrico. Então seria um desemprego muito grande desse tipo de mão de obra. E ela começou a preparar essa mão de obra. No Brasil não tem nenhum planejamento para isso, né? Então, hoje, nesse início aí que o pessoal está comprando carro elétrico, muitos porque é novidade, quer ser moderno, né? E quer ir na pegada ambiental, eles ficam na mão do vendedor, então, na autorizada. Então, se você tiver um defeito no teu BID, tu vai levar na BID, tu vai pagar o que eles vão cobrar, porque só eles têm as peças e só eles estão treinando mão de obra para consertar esses carros. Então, vai levar um tempo até que tenha mais gente entendendo desse assunto, mas isso vai demorar um pouquinho. Um veículo elétrico, se comparado a um veículo a combustão, produz ruído, barulho muito menor. Isso não é um risco maior para os pedestres e até mesmo outros motoristas? Isso é bem interessante, porque quando a BMW, por exemplo, começou a desenvolver carro elétrico, ela estava num processo de descobrir
um ruído que o carro pudesse fazer. Primeiro, porque o motorista não se sente bem dirigindo um carro elétrico devido ao silêncio dele, né? Ele te dá uma sensação de insegurança. Dizem até que dá tonteira, porque o cérebro está acostumado com aquele ruído há anos e anos e anos, né? E o outro é o que você falou, né? A aproximação das pessoas em silêncio, isso com certeza tem um risco grande, né, de você cometer atropelamentos. Eu lembro quando eu fui à Suíça a primeira vez, eu só percebi o VLT chegando quando ele estava chegando e bateu, pi, 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 que eu não vi, eu estava no meio da linha. Você vê que lá no Rio, ele nos cruzamentos, ele tem que tocar o sininho lá, porque você não escuta nada. Então, esse é um lado realmente perigoso. E realmente o ato de você dirigir por longa distância, sem um ruído do motor, sem você sentir o torque, ainda é uma coisa muito nova, né? Você vê a Porsche, por exemplo, o cara compra Porsche muito pela potência do motor e o ruído que ele faz. Imagina uma corrida de Fórmula 1 com uns carros em silêncio rodando ali. Ninguém vai nem assistir, né, cara? Porque você não sente a atuação do motorista, por exemplo, né? Mas eu acho que com o tempo tudo se acostuma, né? Vai passando. Mas eu, particularmente, não acredito que o carro elétrico vai a substituir o outro, né? Só para título de curiosidade, para os nossos telespectadores, quem está assistindo esse vídeo, em 1920, toda a frota de táxi em Londres era elétrica. E depois acabou, né? Então, já houve um país que tinha frota de carro, táxi, tudo elétrico. São Paulo já teve ônibus elétrico, Rio de Janeiro já teve ônibus elétrico. Então, isso é meio que uma coisa que está voltando com uma outra embalagem, né? Que é ambiental. O cara está comprando um carro elétrico, pagando caro, para ter uma coisa mais por uma coisa, uma pegada ideológica ambiental, né? Isso é válido, não, né? Não é crime isso. Isso acontece, não tem como. O cara usa um iPhone porque ele acredita que é o melhor telefone do mundo e paga 2, 3 vezes o preço de um Android comum, um Samsung, um Moto G, que faz a mesma coisa que o outro, entendeu? Mas o cara, isso é marketing, né? Igual um iPhone 16, esses mais altos, custam uma média de 3.000, por aí. Teve uma vez que eu vi no shopping um Samsung, que é do mais top que tem. Ele tava só por 7.000 e às vezes tem gente que fala que ele ainda é melhor que o iPhone. Sim, pois é. Aí quando vai sair um novo iPhone, que eles têm que lançar um a cada ano, o pessoal faz fila na porta da loja nos Estados Unidos para comprar, para ser o primeiro a ter. E ele tem um que tem 2 anos de uso, que vai durar muito. Isso é um fenômeno de marketing, né? Porque você consome aquilo que você imagina, não aquilo que é efetivamente, entendeu? Um carro 1000 te leva no mesmo lugar que um carro 2.0, né? No mesmo tempo, até porque o trânsito não permite você deslanchar, tem pardal, mas você quer ter o 2.0 para dizer que você tem mais dinheiro, que você pode ter um carro mais possante. Aí tu vai perguntar ao cara, diz, não, mas na hora que eu subo a ladeira, pô, mas tu sobe ladeira quantas vezes? Você vai precisar daquela potência de 2 cilindradas. Mas o marketing é isso, ele trabalha na mente da pessoa. Não importa o que seja o produto, importa que o cara que compra o produto acha que é. Tem, né, as mulheres principalmente, né, compram bolsas de 10, 15, 20 mil reais porque tem uma marca. E ela se acha poderosa, se acha maior, melhor que os outros. Só que a bolsa cabe a mesma coisa que cabe a de 200 reais. E serve para a mesma coisa, carregar batom, carregar... Tem vezes que
tem umas bolsas de R$ 100 que é maior que uma bolsa de 20 mil. Sim, e cabe tudo lá dentro. Umas bolsas de 20 mil, como que é chique, é desse tamanho. Tem umas bolsas de R$ 100 que é assim. Sim, sim. Um quadradão. Então você entendeu perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Na cabeça de quem tem, que pendura aquela bolsa NK, por exemplo, sou mais, a mulher poderosa, tem dinheiro, né? Mesmo que esteja pagando no cartão há 10, 12 meses, toda endividada, mas ela, ninguém sabe que não está pago, né? Então é isso. Vou ter que vender um rim para pagar essa bolsa, mas eu tenho. Pois é, mas isso aí não tem jeito, é da natureza humana. O Brasil tem infraestrutura para o aumento da frota de veículos elétricos? A infraestrutura de recarga, você quer dizer, né, de carregamento, ainda não temos, não, ela é bem incipiente. Você, antes de fazer uma viagem, você tem que planejar onde são os pontos de recarga e nem sempre todos os pontos de recarga são seguros o suficiente, né? Eu, por exemplo, eu estive em Frankfurt em 2019 e já tinha posto de recarga na rua na Alemanha. Eu nunca vi um carro recarregando naquela época, agora tem mais. Mas tinha lá, tudo bonitinho, dentro do padrão e etc. Então o Brasil carece dessa infraestrutura. Né? Para onde você vai, por exemplo, você tem que saber se você vai recarregar ou não. Se eu pegar uma estrada que for para Mar de Espanha, aqui em Minas, que estrada de chão, for ali para um sítio de carro elétrico, eu não me arriscaria aí. Entendeu? Então ainda tem essa limitação. Prefere com aquelas bicap grandes que sabe que anda na terra. Pois é. E mesmo a gasolina, no pior das hipóteses, né, o cara empurra, me ajuda a chegar onde eu quero e vai ter um mecânico lá de mão lambuzada que vai saber fazer pegar ou coisa assim. Então, ainda como tudo novo, é arriscado, você tem que planejar. E aqui no Brasil, né, infraestrutura em qualquer coisa já é deficiente. Imagina para o carro elétrico que está chegando agora, né? Então, se, por exemplo, não tivermos uma rede elétrica apropriada para recarregar as baterias dos veículos elétricos, não estaríamos propensos a acidentes frequentes? Isso aí é uma coisa bem colocada. Por quê? O brasileiro, até para carregar celular, né, tem uns que explodem, pega fogo, porque o cara pendura em qualquer lugar, o troço já está quebrando, enfim. Usa um adaptador Xing Ling, né? Você compra um adaptador. De R$ 2, aí o troço pega fogo. Aí tá arriscado o cara pegar, chamar o eletricista lá, ele puxar 2 fios, botar uma tomada lá com os pinos e mandar carregar o carro. Isso é bem provável se a gente conhece o Brasil, né? Mas, graças a Deus, o Conselho Regional, aliás, o Conselho Federal de Engenharia, através dos seus CREAs locais, está começando a baixar normas de que devem ser cumpridas para a instalação desses pontos de carga e recarga. Né? E são, juntamente com o Corpo de Bombeiros também, se você olhar as normas técnicas, elas são bastante restritivas. Por exemplo, uma que me chamou muita atenção. Você não pode carregar um carro elétrico, mesmo atendendo às condições técnicas da instalação, numa garagem de condomínio fechada. Tá? Tem que ser aberta e 3 metros de distância de um carro para outro. Por quê? Porque esses carros, quando explode a bateria, o que não é tão raro assim, não há o que faça apagar. Não apaga de jeito nenhum, né? Você vai encontrar vídeos até lá da Europa do cara pegando um trator, carregando o carro, pegando fogo na estrada e jogando ele no mar. E ele vai descer pegando fogo. Enquanto todo aquele material que compõe a bateria não queimar, não vai parar. Então, essas condições
mostram o nível de risco que ainda existe. Eu acredito que ao longo do tempo vai minimizar, mas por enquanto, imagina um carro elétrico pega fogo numa garagem de um prédio, passa a queimar em série outros não elétricos, os carros a combustão comum, cheio de gasolina no tanque. Explode. E a temperatura da bateria chega a 900 ou 1000 graus quando ela queima. E a estrutura de concreto só suporta até 600 graus. Então, você é capaz de colapsar um prédio por conta de um acidente desse tipo. Então, não é recomendável. É importante que estejam já tomando as providências dos órgãos competentes para que os condomínios se adaptem aos carros elétricos, né? Ou então você tem que botar ele num lugar confinado, que seria assim, você tem que fazer uma garagem de aço, para que se ele queimar ele fica confinado ali, o que é totalmente inviável, né? Então, eu acho que isso responde à tua pergunta, né? Infelizmente, os conselhos regionais de engenharia, através do Conselho Federal, está baixando normas e instruções, junto com orientação do bombeiro, para que se tomem as providências cabíveis, né, antes de se permitir. Se eu sou síndico de um prédio, chega lá um morador com carro elétrico, eu vou dizer para ele, vai ficar na rua. Aqui dentro não vai ficar, porque tem uma resolução que diz que não pode. A publicidade sempre anda mostrando o melhor produto. Isso não podemos nos induzir a erro no que tange à aquisição de um veículo elétrico. Olha só, assim como, vou fazer um paralelo, o brasileiro principalmente não é de fazer conta, né? Você anda nos táxis aí, quase todos têm gás, né? O gás é um negócio tão inadequado para o carro que nenhum fabricante fabrica carro a gás, né? Então você tem que acabar com a tua mala, botar um botijão, trocar as molas dos amortecedores traseiros e trocar os teus pneus na metade do tempo que você ia trocar, porque fica um peso absurdo, aumenta o atrito, as molas, se não for especiais, elas vão perder pressão, o amortecedor vai perder pressão, e você vai pagar aí em torno de R$ 3.000, R$ 3.500 para botar isso aí e perder a garantia do seu carro, né? Porque nenhum fabricante dá a garantia para o carro, mesmo zero, que for adaptado para gás. Se você fizer a conta de quanto você tem que investir para botar teu carro a gás e depois você dividir isso pela diferença de 1 metro cúbico de gás para 1 litro de gasolina, tu vai ver que tu vai levar 5, 6 anos para pagar essa diferença. Então não compensa você fazer, porque daqui a 5, 6 anos você está trocando o carro. Entendeu? Então isso não é racional. No carro elétrico está acontecendo a mesma coisa. Um carro elétrico perde, em média, 50% a 60% do seu valor em 2 anos. Então você compra um carro elétrico de R$ 100.000, que você diz, eu não vou gastar gasolina, é elétrico, daqui a 2 anos eu vou trocar porque é o tempo que a bateria aguenta, né? E a bateria é quase o preço do carro. Aí tu comprou por 100, tu vai vender por 50. Se você pegar os 50 que você está perdendo em 2 anos e dividir pelo custo da gasolina que você pagaria em 2 anos, vai sobrar dinheiro, entendeu? Para comprar mais gasolina, porque não vai gastar 50 mil de gasolina em 2 anos, entendeu? Mas o brasileiro não faz essa conta. Então, hoje o carro elétrico é totalmente antieconômico, devido ao desvalor dele, né? Você fica preocupado em pagar 100, 150 cada vez que abastece teu carro e acha que é um absurdo, que eu gasto R$ 500 por mês. Porra, aí tu vai e compra o carro por 100, a elétrico você vai vender, te dão 50 ou 40. Então, se você tivesse gasto gasolina nesse período, você ainda tinha dinheiro sobrando, entendeu?
você teria gasto muito menos do que essa perda de valor do automóvel. Então, isso é uma coisa irracional no carro elétrico. Mas o vendedor não vai dizer isso, né? Ele quer vender o carro. O que é dumping? Dumping. Dumping é uma palavra inglesa que significa uma concorrência desleal. Fazer com que o preço do bem vendido seja abaixo do seu preço de custo para que ninguém possa concorrer. É o que o chinês está fazendo. Como eles têm excesso de carros, né? Jogaram fora muito na China porque não tinha mercado. Eles estão agora fazendo o quê? Exportando os carros, que custa, vamos dizer, $20.000 lá, ou em $15.000, e ele vai vender aqui com preço de exportação, com tudo, a $12.000. Essa diferença o governo chinês paga ao produtor lá para ele não perder, porque ninguém pode gastar 10 e vender algo por 8, não vai sobreviver. Então hoje está havendo dumping de preços, que é vender abaixo do preço de custo para eliminar a concorrência do carro a combustão. Tanto que nos Estados Unidos, né, aumentaram a tarifa e tiraram qualquer incentivo para carro elétrico, porque o cara compra o carro da China, desemprega o americano e fecha a fábrica do carro convencional nos Estados Unidos, né? Sendo que o atual governo, graças a Deus, não acredita nessa história de aquecimento global, porque ele tem lá seus cientistas, ele já sabia que isso era uma conversa fiada, ele não entrou nessa, né? Estava vindo nessa através do governo anterior, mas esse novo presidente, que tem como slogan América para os americanos, ele não entrou nessa, né? Então, dumping é isso, né? Você constrói aqui 10 casas, aí tem um cara lá que está fazendo um condomínio lá, você tem dinheiro, você vai vender as 10 casas mais barato que o apartamento dele, mesmo que você não ganhe dinheiro, para quebrar o cara. Na sua visão, essa prática estaria sendo usada pela China em relação aos veículos elétricos no Brasil? Eu acho que eu já te respondi. Sim, está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A China está chegando com navios aí de transporte. Eles construíram vários navios só para transporte de automóveis. Estão chegando ao porto brasileiro aí, exatamente para inundar o mercado com carro com preço abaixo do que seria necessário para vender, né? Isso está acontecendo muito. E, inclusive, eu percebi agora, recentemente, eu acho que foi essa semana que eu vi pela primeira vez, a BYD está fazendo uma propaganda mentirosa na TV, dizendo que está vendendo carro elétrico fabricados na Bahia. Isso não é verdade, porque a fábrica que eles estavam construindo na Bahia foi interditada pelo governo por causa do trabalho escravo dos operários que estavam construindo a fábrica. Então eles não estão construindo nenhum carro no Brasil e está dizendo que está construindo. Aí você chega na loja, vê o carro, você não pergunta se foi feito no Brasil ou não. Você escutou na TV que ele está fazendo e você compra, como se fosse brasileiro. Mas, por enquanto, não produziram nenhum carro na Bahia, porque a fábrica foi interditada porque era trabalho escravo. Eles trouxeram vários chineses para trabalhar e trabalhavam 12, 14 horas por dia, dormiam no chão, comiam em marmitas de alumínio, cozinha imunda, passaporte apreendido para que eles não poderem voltar. Se eles quisessem voltar, tinham que pagar a despesa da viagem, da moradia, que era no chão praticamente. Então, essa é a China. Então, se você compra um carro elétrico por questões ambientais, não compre por questões de direitos humanos, né? Porque isso é um absurdo. Agora as considerações finais. Bom, eu acredito, apesar de tudo isso que nós falamos aqui, que o carro elétrico vai ser uma realidade, mas não será não vai acabar com o carro a combustão. Até porque países como os Estados Unidos, como o Brasil, né, que tem petróleo abundante, não vão ter necessidade de ter um carro elétrico, né?
Uma outra coisa que eu chamo a atenção por questões de direitos humanos é a forma como é extraído o cobalto pelas empresas fabricantes de carro chinês para fazer a bateria. A maneira como a gente extrai o cobalto na África, você pode procurar vídeos no YouTube, você vai ver. É desumano. Crianças, homens, descalço, chinelo de dedo, de short, só carregando, entrando em buracos que são cavados para tirar dentro da terra da mina de que teria cobalto, né? Quem conhece Serra Pelada é mais ou menos aquilo ali, né? Muitos morrendo porque não tem equipamento de segurança, não tem proteção individual, aspira poeira, ruído, lama, enfim, trabalho semi-escravo. A única coisa que não acontece é que eles não levam chicotado, né? Mas, e para eles conseguirem R$ 50 por dia, eles têm que conseguir 2 quilos de cobalto. E para isso ele tem que carregar algumas toneladas de terra para depois ele poder processar essa terra e extrair. Se ele não consegue extrair, ele não ganha praticamente nada, só trabalha, né? Como se fosse a mineração de ouro, alguma coisa feita por esses garimpeiros, né? Então é vergonhoso, né? Quando eu compro um carro desse, sabendo que ali tem esse tipo de mão de obra para obter a matéria-prima. Sem falar no desastre ambiental que isso provoca, porque eles vão cavucando, cara, sem nenhum planejamento. Não é feito um estudo de impacto ambiental, nem nada, vai cavucando. Né? A televisão mostra de vez em quando aí alguns lugares que a Polícia Federal desmonta a mineração irregular, você já viu como é que fica, né? A Amazônia ali, aquele trecho que eles trabalham, né? Mete uma máquina lá, desmata, cava cheio de buraco e larga aquilo de qualquer maneira. Se é para extrair ouro, usa o mercúrio, que é proibido. Degradação total, irreversível, né? Não tem reparação. Então, depois eles vão embora. E a mesma coisa está acontecendo na África, lá, né, nos locais onde tem terras raras, para buscar o cobalto, e a China não quer saber. A China quer, precisa da matéria-prima. Gente morre, gente nasce. Tá?